Fim da escala 6x1. Muitos de vocês pediram a minha opinião a respeito dessa proposta de emenda à Constituição e eu fiz um vídeo aqui no canal para te explicar o que eu acho sobre esse assunto. Se você tem interesse em saber a respeito da minha opinião sobre essa proposta, acesse esse vídeo, assista e entenda os meus fundamentos, tá? Mas depois de todo esse noticiário sobre essa proposta de alteração constitucional, muitas pessoas entraram em contato comigo perguntando se já estava valendo essa alteração. Alguns clientes e empregadores entraram em contato comigo desesperados, perguntando se já tinha de liberar seus funcionários, e até alguns empregados mandavam mensagem pra mim perguntando se já podia faltar na sexta e no sábado. Vai trabalhar, vagabundo. E já que existe todas essas dúvidas em volta desse assunto, eu resolvi gravar esse vídeo para te mostrar, para te ensinar como que funciona a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição. Porque quando alguém propõe alguma alteração na Constituição, isso não significa que a regra vai ser mudada de imediato. Existe todo um processo legislativo, tem todo um procedimento que deve ser seguido para que essa alteração aconteça. Ainda mais quando essa alteração acontece no texto da Constituição. Eu quero te mostrar no vídeo de hoje que a alteração da norma constitucional deve passar por um procedimento muito especial. É um procedimento muito específico que deve ser respeitado em toda a sua tramitação para que tenha validade. Isso porque a Constituição Federal é o parâmetro de constitucionalidade de todas as demais leis do nosso ordenamento jurídico. Mas fique tranquilo que você vai entender no vídeo de hoje como que acontece essa tramitação. Então assista esse vídeo até o final para você entender como que uma proposta de emenda à Constituição, ou a famosa PEC, se torna uma alteração constitucional. Vamos lá. Mas precisamos fazer isso de forma séria. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Pacheco, sou advogado especialista em direito do trabalho e de uma coisa eu tenho certeza. Se essa proposta de Erika Hilton for aprovada e alterar o texto constitucional, as relações de trabalho vão mudar drasticamente. Não só as relações de trabalho, mas toda a economia do nosso país também. Não quero trabalhar nessa canequinha, eu quero batucar. Assista o vídeo anterior que eu falei a respeito desse assunto que você vai entender do que eu estou falando. E a primeira coisa que você precisa entender quando você quer aprender a respeito da PEC, da proposta de emenda constitucional, ou o procedimento legislativo de alteração da Constituição, é a famosa pirâmide de Kelsen. Ela trata unicamente a respeito da hierarquia normativa de todas as leis que temos no nosso ordenamento jurídico. Se você não é do mundo jurídico, se você não é jurista, muito provavelmente você não ouviu falar a respeito da pirâmide de Kelsen, e é por isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje para você. No topo da pirâmide de Kelsen existe a Constituição Federal. Isso significa que essa norma ela tem uma hierarquia superior em relação a todas as outras normas do nosso ordenamento jurídico. Ou seja, todas as normas infraconstitucionais, que são aquelas normas que estão hierarquicamente inferiores à Constituição, devem respeitar as regras presentes na Constituição. Ou seja, se houver uma alteração no texto constitucional, uma vez que esse texto constitucional está no topo da hierarquia normativa, essa alteração traz reflexos em todo o ordenamento jurídico. Isso significa que todas as normas infraconstitucionais devem ser alteradas também para respeitar o texto da Constituição. É por isso que para alterar a Constituição Federal é necessário um procedimento muito específico. Não é qualquer tipo de alteração que traz mudanças significativas nas regras presentes na Constituição. É um procedimento complexo e muito especial. E a nossa Constituição, a Constituição brasileira, ela é classificada como uma Constituição rígida. Isso significa que ela pode sofrer alterações ao longo do tempo. Ela tem uma certa estabilidade, mas ela admite alterações. Porém, as alterações feitas na Constituição seguem um procedimento muito diferente daquele procedimento comum de uma alteração de uma norma infraconstitucional. É por isso que ela é considerada rígida, porque ela pode ser alterada, mas ela é alterada com dificuldade, por meio de um procedimento um pouco mais dificultoso quando comparado com a alteração das leis infraconstitucionais. Você precisa entender isso para você entender a tramitação do processo legislativo de uma PEC. E a proposta de Erika Hilton busca alterar exatamente o inciso 13 do artigo 7º da Constituição. Isso significa que, se o texto for aprovado da forma como ela propôs, uma vez que a Constituição Federal é uma norma de hierarquia superior, ela vai alterar as regras contidas na CLT, já que a CLT é uma norma infraconstitucional, ou seja, uma norma de hierarquia inferior. A CLT deve respeito à Constituição. E se a Constituição for alterada, a CLT deve seguir essa mesma alteração para se adequar à norma constitucional. E esse é o primeiro efeito de uma alteração de qualquer regra contida na Constituição.
se você altera a regra da Constituição, todas as leis infraconstitucionais devem obedecer essa alteração. E é por isso que o processo legislativo para alteração da regra contida na Constituição é um procedimento diferenciado, e esse procedimento você vai aprender aqui hoje. Eu vou te mostrar um paralelo só para que você entenda essa diferença do procedimento diferenciado da PEC para o procedimento simples de alteração legislativa. A CLT, por exemplo, ela é uma norma infraconstitucional. Isso significa que, para você alterar uma regra contida na CLT, basta você criar uma nova lei que trate a respeito do mesmo assunto, e quando essa lei começar a vigorar, ela revoga a lei anterior. Olha o tanto que é simples alterar uma norma infraconstitucional. É só você criar uma lei que trata do mesmo assunto, e a regra mais nova, ou a lei mais nova, ela prevalece sobre aquela regra ultrapassada. A Constituição jamais pode ser alterada dessa forma. Para se alterar o texto constitucional, exige um procedimento muito diferenciado. Eu vou te dar um exemplo prático para você entender como que funciona a alteração de uma norma infraconstitucional, para você entender o paralelo no final. O artigo 71, parágrafo 4º da CLT, antes da reforma trabalhista, ele dizia exatamente o seguinte, presta atenção. Quando o intervalo para repouso e alimentação previsto nesse artigo não for concedido pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Então, antes da reforma trabalhista de 2017, a regra era o seguinte: se o empregado trabalha 6 a 8 horas diárias, ele tem direito a 1 hora de intervalo para descanso e alimentação. Isso todo mundo sabe e é a regra vigente até hoje. Mas acontece que antes da reforma trabalhista, se esse empregado tivesse o seu intervalo de descanso e alimentação suprimido, mesmo que parcialmente, a Justiça do Trabalho condenava a empresa a pagar esse empregado a hora de intervalo inteira. E eu nunca achei isso justo. Isso jamais seria uma medida justa. Por exemplo, você é um empregado que tem 1 hora de descanso e alimentação todos os dias. E aí você bate o ponto para começar o seu intervalo, sai para o seu almoço e faltando 20 minutos para encerrar o seu horário de intervalo, o seu patrão te chama para trabalhar. Isso significa que o seu patrão suprimiu 20 minutos do seu intervalo de descanso. Aí essa situação acontece 1, 2, 3 vezes e se torna habitual. E você passa a ter apenas 40 minutos de intervalo de descanso e alimentação. Ou seja, o seu patrão suprimiu de você 20 minutos diários do seu intervalo para descanso e alimentação. Mas quando você ingressava com a ação na justiça antes da reforma trabalhista de 2017, a empresa era condenada pela Justiça do Trabalho a pagar a esse empregado a hora cheia de intervalo, como se ele não tivesse tirado intervalo nenhum. Isso, obviamente, não é justo, porque aquele empregado, ele tirou o seu intervalo, porém foi suprimido parcialmente. Aí veio a reforma trabalhista por meio da Lei 13.467 de 2017 e alterou essa regra. E essa alteração aconteceu de forma simples. Bastou a publicação de um parágrafo que tratava sobre o mesmo assunto de forma diferente para que a alteração legislativa acontecesse. Então olha só como que está a previsão hoje do parágrafo 4º do artigo 71 da CLT, que foi alterado pela reforma trabalhista. Presta atenção. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Isso aqui trouxe justiça para a relação de trabalho, porque depois da reforma trabalhista, o empregador que suprime parcialmente o intervalo desse empregado será condenado a indenizar apenas o período suprimido, e não a hora cheia, como acontecia antes da reforma trabalhista. E essa alteração legislativa na CLT aconteceu com a simples edição de uma nova norma que tratava exatamente do assunto que já estava regulamentado no parágrafo 4º. Percebe que como que a alteração legislativa de uma norma infraconstitucional é bem simples. Basta a edição de uma nova lei que trata sobre aquele novo assunto e assim ele revoga aquele entendimento anterior ultrapassado. Agora, para alterar as regras da Constituição, a história muda completamente. Então não basta apenas criar uma nova norma constitucional e essa norma constitucional entra no lugar da norma antiga. Não, isso não existe aqui. Para alterar a regra constitucional é necessário um procedimento muito específico. E como a PEC da deputada visa alterar o inciso 13 do artigo 7º da Constituição, deve passar por um procedimento específico. E aqui eu quero te chamar a atenção para um detalhe muito importante dessa PEC, que às vezes você não entendeu, mas eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. A nossa Constituição Federal, ela traz os limites de jornada de trabalho. São os limites máximos, tá? Então nós não podemos trabalhar mais de 8 horas diárias e mais de 44 horas semanais. Esses são os dois limites que a Constituição traz a respeito da jornada de trabalho de qualquer empregado no Brasil. Lógico que existem as exceções, existe a possibilidade de banco de horas, horas extras, compensação, mas isso não se discute aqui. A regra básica é 8 horas diárias e 44 horas semanais. Esse é o limite máximo. E isso significa que a regra infraconstitucional pode trazer um limite que esteja dentro desse limite máximo que a Constituição trouxe. O que a norma infraconstitucional não pode fazer é ultrapassar esse limite. Mas dentro do limite, ela pode trabalhar com certa flexibilidade. Até porque a Constituição fala que a duração do trabalho normal não pode ser superior a 8 horas. Não pode
ser superior a 44 horas. Então entenda, esse é o limite máximo de jornada de trabalho trazida pela Constituição. E a proposta da Erika Hilton em relação à jornada de trabalho não altera o limite de jornada diário, tá? É isso que vocês precisam entender. Ele altera o limite de jornada semanal. E o limite de jornada diário já tem previsão no artigo 58 da CLT, que diz exatamente aquilo que a Constituição já disse também, sobre um limite diário de 8 horas. O empregado não pode trabalhar mais que 8 horas todos os dias. E é aqui que está o detalhe, tá? Porque a CLT não traz o limite de jornada semanal. Quem traz o limite de jornada semanal é a Constituição. Quer ver? Faz o teste aí. Abre a sua CLT e procura um limite de jornada semanal. Não tem. Só tem o limite de jornada diária do artigo 58. Quando tem o limite de jornada semanal trazido pela CLT, diz respeito a categorias muito específicas, não aos empregados em geral. Ou seja, isso significa que, se a deputada Erika Hilton de fato quisesse fazer com que você, trabalhador, trabalhe menos, não era necessária uma proposta de emenda à Constituição que passe por um procedimento muito rigoroso, muito rígido. Bastaria uma alteração na própria CLT para que você tivesse direito a esse descanso que ela quer de 4x3. Porque, na verdade, o que estou vendo aqui é uma grande pataquada, com todo respeito a Vossa Excelência. Não era necessário uma emenda à Constituição, não era necessário uma alteração na Constituição, e sim uma simples alteração legislativa. Até porque a CLT não traz o limite de jornada semanal. Basta criar uma nova lei para trazer esse limite. Ou seja, não tem a necessidade de alteração do texto constitucional para que a deputada chegue na finalidade que ela quer, que seria te dar 3 dias de folga na semana. E é por isso que eu acredito que essa PEC não passa de uma simples medida eleitoreira, populista, para ganhar espaço político, para ganhar algum tipo de moeda política, ou mesmo para chamar atenção, para mostrar serviço, enfim. Bastaria uma alteração na própria legislação para que isso acontecesse, e como eu mostrei para vocês até mesmo com exemplo, a alteração na norma infraconstitucional, ela é muito mais simples de acontecer. Não quero não, quero não! Não quero não! Agora, a alteração na Constituição, aí o buraco é mais embaixo, viu? Porque a tramitação, ela é muito rigorosa, e é isso que eu vou te mostrar logo em seguida. Entendido então que a Constituição, ela está em uma hierarquia normativa superior a todas as demais normas do nosso ordenamento jurídico, a alteração das regras contidas na Constituição segue uma série de passos, uma série de atos do processo legislativo para que essa alteração ocorra. Começando então pela iniciativa, aí depois passa para análise e votação na primeira casa, análise e votação na segunda casa, e depois disso temos a promulgação e a publicação da lei. Falando assim, isso parece até simples, mas não é. Isso é um procedimento extremamente complexo e você vai entender o motivo. E a primeira fase é justamente a iniciativa. Isso significa que não é qualquer pessoa que pode propor PEC, tá? A Constituição já traz ali os legitimados, aqueles que detêm a iniciativa para propor uma emenda à Constituição, que são 1/3 da Câmara dos Deputados, 1/3 do Senado Federal, o presidente da República ou mais da metade das Assembleias Legislativas. E é por isso que todos os canais de comunicação estavam falando em 171 assinaturas para que a PEC pudesse tramitar. Isso porque 171 é exatamente 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Então, para que a PEC seguisse para os próximos passos, era necessário no mínimo 171 assinaturas. E essas assinaturas a gente sabe que já atingiu o seu limite. Então, a fase de iniciativa foi concluída. Ok, então se a fase de iniciativa está ok, essa proposta de emenda à Constituição, ela vai para a próxima fase, que é justamente a análise e votação na primeira casa. Isso porque o Legislativo brasileiro, o Legislativo da União, ele é composto por 2 casas, Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E a casa que primeiro recebe a PEC é chamada de casa iniciadora, que no nosso caso da PEC da deputada é a Câmara dos Deputados. E a tramitação dessa PEC na Câmara dos Deputados também segue uma série de passos do processo legislativo. Primeiro, ela passa pela famosa CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Depois, ela vai para uma comissão especial. Logo em seguida, ela vai para votação em plenário, que aqui é exigido um quórum especial, votação em 2 turnos e tudo mais. É bem complexa essa questão. E depois de aprovada e passado por toda a tramitação na Câmara dos Deputados, ela segue para o Senado Federal. Ali no Senado Federal segue o mesmo esquema. Primeiro para a CCJ e depois vai para a votação em plenário. Eu falo rápido assim para vocês, mas essa tramitação, ela é bem demorada, ela é bem complexa. Ela exige diversas
diversas discussões e análises sobre o tema proposto na PEC. E aqui tem um detalhe muito importante que você tem que ficar ligado. Se a segunda casa modificar o texto da PEC, ela será devolvida à primeira casa. A primeira casa ela poderá então aprovar a alteração, ela pode rejeitar também ou propor uma nova modificação. Caso proponha outra mudança, a PEC retornará à segunda casa, que terá mais as mesmas opções: aprovar, rejeitar ou alterar novamente. E esse ping-pong só será encerrado quando houver a concordância plena das duas casas. Então aqui você já conseguiu entender que não é um procedimento muito simples. São várias cabeças pensando a respeito de uma proposta que pode alterar a economia do nosso país por inteiro, pode alterar todo o sistema produtivo do nosso país. E para que essas duas casas cheguem a uma concordância quanto a essa alteração legislativa na Constituição Federal, isso leva muito tempo, isso é muito complexo, isso leva muito debate, isso chama a atenção de todo o país e isso traz, obviamente, uma comoção nacional. E aqui você já consegue perceber que a alteração da Constituição não é simples. Não é como se fosse uma simples alteração legislativa de uma norma infraconstitucional que eu já te mostrei. É por isso que eu acredito que, se a deputada quisesse de fato te dar um dia de folga, ela ia buscar uma maneira mais efetiva de fazer com que isso se tornasse uma norma e não causasse esse alarde todo de comoção nacional, de movimentação de um processo legislativo da União envolvendo uma alteração na própria Constituição. Isso é muito mais trabalhoso, o que demonstra, a meu ver, uma atitude apenas de chamar a atenção. Pataquada. Enfim, eu passei bem rápido pelo processo de emenda à Constituição, só para que você tenha um deslumbre de como que isso ocorre, porque se eu for te explicar cada um dos passos do processo legislativo, esse vídeo vai virar uma aula de 1h30, e eu sei que você não tem saco para assistir esse tipo de vídeo técnico, explicando ali todas as exceções, todas as regras, todos os entroncamentos, enfim, eu sei que você não tem interesse nisso. O intuito desse vídeo é te mostrar que a tramitação de uma PEC não é simples, não é uma simples alteração legislativa. E a partir desse entendimento, você já consegue perceber qual que é a intenção do parlamentar em propor esse tipo de alteração na Constituição. Eu aconselho fortemente que você assista o vídeo anterior que eu falei da minha opinião a respeito dessa proposta. E eu quero também saber a sua opinião. O que você acha disso? Você acha que essa alteração, ela vai acontecer? Se essa alteração acontecer, você acha que isso vai ser benéfico ou não para você, empregado? Você de fato acha que essa proposta é boa para o nosso país? É boa para você? É boa para os empregadores? É boa para a classe trabalhadora? Eu quero de verdade saber a sua opinião a respeito desse assunto, porque eu já tenho a minha opinião formada e pode ser que o seu comentário me convença que eu esteja errado. Então comente aqui que eu quero discutir com você esse assunto de forma técnica e séria, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Nesse canal aqui você aprende muito sobre carreira jurídica, direito do trabalho e advocacia, tá? Eu tenho certeza que esse canal aqui tem muito conteúdo para acrescentar no seu conhecimento sobre o nosso ordenamento jurídico. Ah, e faz um favor para mim também, manda esse vídeo lá no grupo da sua família que está discutindo muito a respeito dessa alteração na Constituição. Isso vai fazer com que esclareçam muitos pontos sobre as dúvidas que existem no processo legislativo, tá? Te espero no próximo vídeo então pra gente discutir mais sobre direito do trabalho. Um abraço e até lá.